Senta aí, galera. A gente vai sair um pouquinho da campanha, mas tem a ver com a campanha também. Então, nós vamos firme e forte. Tem a ver com os objetivos, né? De acontecer esse ano, então nós vamos firme e forte. Então, se tivesse que dar um tema para essa nossa palestra aí de hoje, eu daria: o mundo não vai acabar. Né? O mundo não vai acabar. Então eu vejo muita gente preocupada. A maioria das pessoas com quem eu conversei estavam preocupadas, estão ainda, né? Então, demonstrando insatisfação e tudo mais, né? Então eu quero te tranquilizar no dia de hoje. Eu vejo pouca gente na internet tranquilizando. O Brasil, ele não vira uma Venezuela do dia para a noite. Claro que estabilidade não existe, né? Se a gente não plantar direito, né? Se os governantes não plantar direito, pode colher coisas ruins, mas assim, não vai ser em 4 anos, não vai ser do dia para a noite. Você pode ficar tranquilo. Graças a Deus o Brasil tem uma grande estrutura e é bem complexa essa estrutura do Brasil. Eu não sou especialista nisso, por isso que eu não vou me alongar no assunto, mas eu sei que essa estrutura é complexa e não vai virar, nós não vamos passar pelas mesmas dificuldades, né? Então esse é o ponto para te tranquilizar. E eu acho que o outro ponto seria o seguinte: a vitória do outro candidato já é um fato. Então a gente não deve propagar ódio, ou algumas pessoas que eu vi na internet também, separa o Brasil, algumas coisas assim. A gente não deve propagar ódio. Se ele ganhou, creio que foi legítimo, foi na urna, então cabe a gente aceitar e torcer para que ele faça um bom governo, né? E nos ajude, né? Só de não atrapalhar já está muito bom. Mas assim, não é o presidente que vai mudar a sua história. Então esse é o ponto. Mesmo se o presidente atual tivesse ganho, não é ele que vai mudar a sua história, não é o presidente que ganhou que vai mudar a sua história. Eu vou evitar falar nome, porque depois vai para o YouTube, eles capta e começa a tesourar, né? Então não são eles que vão mudar a nossa história. Então a gente eu já vi pessoas extremamente preocupadas, né? Achando que o mundo acabou, só que eu acho que isso é desculpa. Eu ouvi muitas pessoas, eu ouvi até, estou pegando até gancho no que a Jaque falou no domingo. A Jaque falou muito bem no domingo, né? O nosso destino depende da gente só. Falou muito bem, Jaque, e está de parabéns. Você ainda não sabia o resultado naquela hora, né? Mas falou muito bem, está de parabéns. Já estava falando e está certíssima, né? E eu vi muita gente falando que ia mudar de país. Eu vou mudar de país, não sei o quê. E o engraçado é que das pessoas que eu ouvi, presenciei fisicamente, que falaram isso, nenhuma comprou passagem ainda, né? Ou seja, sabe o que as pessoas estavam falando no inconsciente delas, quando elas falam que vão mudar de país? Que elas não estão assumindo o protagonismo da vida delas e elas precisam achar um culpado por fracasso delas. Então, as pessoas não querem se autorresponsabilizar, elas querem achar um culpado. E acharam o mais fácil, que de acordo com erros do passado, acharam mais fácil culpar o futuro presidente. Então, essas pessoas, elas não têm coragem de assumir a própria vida, não têm coragem de assumir os próprios erros, né? Porque a pessoa precisa assumir os próprios erros. E aí, às vezes, a vida dessas pessoas está estagnada há muito tempo, porque sempre queiram achar um culpado. E o culpado nunca são elas. Então, na minha visão, eu confio muito mais em mim do que em um presidente. E além de confiar em mim, eu confio em Deus. Então eu não preciso de mais nada. Eu só preciso de Deus para destrancar a porta e eu para poder abrir a maçaneta. Só isso. Na minha visão é muito simplificado. E independente das regras do jogo, a gente tem que jogar. Nós somos jogadores. E aí cabe você querer ser o Neymar da tua vida. Você precisa assumir o protagonismo da sua vida. E não pôr desculpa, né? A gente não pode pôr desculpa.
Então, não é porque o presidente que ganhou anulou todas as promessas que tem para você na Bíblia. Então não está anulado. Você tem promessa para acessar. Né? Não só as que estão escritas, mas aí cada um também tem as suas, né? Aquelas promessas que Deus faz para nós. Então a gente tem que crer, confiar em Deus e confiar na gente, não em terceiros. Porque se você não confiar primeiro em Deus, depois em você, nada vai acontecer. Não vai acontecer, porque você vai se sentir inseguro, não vai ter confiança de fazer alguma coisa, vai achar que sempre vai dar errado. O tempo está ficando cada vez mais curto. E se você não confiar que vai dar certo, que vai acontecer, nada vai acontecer. Se você não confiar em você, que o que você vai plantar hoje vai acontecer, vai chegar no final do ano, você vai estar na mesma. Então, nós estamos iniciando um mês de novembro, e esse mês ele está trazendo uma folha em branco. Então ela está todinha em branco, para você poder fazer o que você quiser dela. Cabe a você agora enfrentar, caminhar e persistir. Na semana passada, eu usei uma frase do Leandro Carnal que é muito verdade, né? Esforço é igual banho. A gente tem que tomar todo dia. Então, nós precisamos tomar uma dose de esforço todo dia. E eu vou contar um fato curioso que tem acontecido comigo. E aí é legal, porque eu falo para vocês sempre analisar os micro resultados que a gente tem, né? Para não desanimar. Mas e quando o micro resultado que a gente tem não te anima? Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo comigo. Eu tenho basicamente, para cumprir o que eu preciso, 2 grandes metas. Uma é para essa semana, e eu preciso cumpri-la, para depois, no final de novembro, começo de dezembro, eu cumprir a outra parte. Eu estava a uns 85% de cumprir, até no final de semana. Ontem e hoje caiu para uns 60%, né? Então, mesmo assim é bom, né? Se a gente achasse 60 ruim, podia ser 0, né? Mas não me alegrava. Ontem eu passei o dia com aquela tristeza dentro da gente, hoje também. E tudo quando a gente faz quando está triste, é pesado, né? É pesado, vocês não acham? Nossa, mas que força que eu tive que fazer isso. Hoje foi terrível, eu tive que fazer uma força gigante para conseguir. E não fui. E aí eu estava tentando entender isso, né, para poder passar e ensinar para vocês, porque as micro vitórias que eu tive até aqui, né, desde que a gente começou aí, as micro vitórias que eu tive não estava sendo suficiente. Aí eu tive que parar, pensar um pouquinho para poder ensinar, porque eu falei, bom, estou passando alguma coisa que possivelmente pode ajudar vocês. E eu não cheguei numa conclusão ainda, porque está muito, muito em cima, mas a única coisa que eu cheguei foi, não alimenta essa tristeza. Se aquela micro vitória que você está tendo não está te dando aquela injeção de ânimo que você precisa, então você precisa não alimentar a tristeza, ou tentar pelo menos não alimentar a tristeza, buscar rapidamente tomar outros caminhos, e esse gasto de energia é muito forte, e eu sei porque eu estou passando por isso. Então você precisa o mais rápido possível tentar tornar isso leve, porque senão não dá para com essa energia pesada e daqui até o final do ano você vai querer parar no meio do caminho. Não alimenta essa tristeza. As derrotas, elas estão aí para nos ensinar, né? Engraçado que quando a gente alimenta uma tristeza, as outras coisas não fluem. Aí acaba estragando tudo e a gente não tem um foco. Verdade. Sair daquela tristeza, a gente acaba criando outra. Sim. E fica pesado, né? Nossa, eu me senti pesado hoje. Pesado. Eu não estava... Você não consegue, né? Você fica pesado, você gasta muita energia. Eu estava gastando muita energia.
E aí eu entendi que eu tenho que mudar o caminho, que é o que eu vou fazer amanhã. Hoje eu tive esse dia não volta mais, eu não posso perder nenhum dia, então amanhã eu vou mudar o caminho. Amanhã eu vou fazer tudo diferente. Ah, mas é feriado. Já deu certo. Eu não estou nem aí que é feriado. Amanhã eu não tenho tempo, né? Então eu não tenho tempo perdido. Quem tem pode comemorar, mas quem não tem, quem quer, como vocês querem, estão aqui toda semana, eu creio que amanhã vocês vão fazer algo diferente. Vão fazer algo diferente para caminhar em direção. E aí, nessas derrotas a gente precisa sempre tirar os aprendizados, para amanhã poder pegar outro caminho. Então eu tentei analisar, ver tudo que eu fiz até agora e tomar uma nova rota. Amanhã precisa ser uma nova rota. Vale a pena lembrar o que a Bruna comentou aqui na semana passada, na semana retrasada, que ela estava em uma rota, de uma ela pegou 5. Então às vezes esse é exatamente isso que a gente tem que fazer. De uma a gente vai ter que pegar outras diversas rotas para caminhar, né? E assumir essa responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida. Não terceirizar. A gente não pode terceirizar a responsabilidade na nossa vida. Quando você assume isso, você entende que só depende de você. E aí, acrescentando a confiança em Deus, Deus vai destrancar a porta e você vai abrir. Basicamente é isso. Eu falei essa parte e aí eu tive um outro aprendizado também dessas eleições que eu queria compartilhar. Não tem nada a ver com política, tá? Não tem nada a ver com política. É só um aprendizado porque eu acho que é interessante para a nossa vida isso. Na minha visão, não sou um técnico, eu acho que o candidato atual, ele perdeu por causa da postura dele. Então eu acredito que uma boa parte de quem votou no futuro presidente só não queria o jeito dele. E daí eu tirei alguns ensinamentos. Porque assim, é bacana você ser autêntico, mas você precisa saber se portar nos ambientes. Eu acho legal a gente ser autêntico, mas cada ambiente a gente precisa saber se portar de um jeito. Então a gente precisa saber com quem a gente está falando, a gente precisa saber se portar. Então eu tirei um grande ensinamento disso, porque querendo ou não, ele está vendendo a imagem dele. E ele vendeu durante esse tempo todo para nós. Ele não vendeu bem essa imagem dele. E a gente está sempre vendendo alguma coisa. Saber passar uma imagem. O que a gente quer que a outra pessoa veja de nós? E isso tudo passa por vestimenta, modo de falar, modo de se portar, né? Até o que você sabe, o teu intelecto, como você expressa isso. Então muitas vezes você sabe bastante sobre o assunto, mas se você não sabe se expressar, não vai atingir o objetivo. Então eu tirei esse grande aprendizado de como a gente tem que se vender, saber se vender, né? Então eu achei que foi, se eu pudesse resumir numa única análise, eu analisaria isso, que ele perdeu porque ele não soube se vender do jeito certo, tentou ser muito autêntico e persistiu no erro, na autenticidade, porque podia mudar ou perto do finalmente, ou quase nos finalmente, podia tentar perceber, mas o caminho que a gente pegou para chegar até aqui não é o mesmo que a gente vai pegar para continuar em frente, né? Então a gente tem que estar sempre se inovando, sempre se inovando, sempre se inovando, sempre se inovando. Então é isso que eu tinha para vos ensinar, é isso que eu tirei de aprendizado para mim, e eu pretendo aprender a melhorar, a vender a minha imagem, a minha postura, né? Eu pretendo aprender com isso, porque a gente não precisa, a gente erra, né? Mas se aprender com os erros dos outros também é sabedoria, né? Então fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E a nossa parte é desejar um bom governo. É o que a gente precisa desejar.
Eu sou sempre otimista. Eu vou ser sincero para vocês, eu sou sempre otimista. Não gosto do futuro candidato, mas eu acredito que vai fazer um bom trabalho. Principalmente porque vai estar com o olho de todo mundo, vai estar lá em cima, né? Então eu só desejo que faça um bom trabalho, né? Então, e a minha vida não depende dele. Não depende dele, depende de Deus, né? Depende de Deus e de mim, para mim fazer a minha parte. Então, é isso que eu tenho. Não vou me estender nem alongar. Basicamente, foi esse o aprendizado que eu tive. O mundo não vai acabar. Se tem alguém preocupado, não fique preocupado. Isso eu posso te garantir. Não fique preocupado, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Obrigado, pessoal da internet. Semana que vem tem mais aí.